Margem de garantia, flutuação de chamada de margem, ativos em garantia. Quais ativos eu posso colocar como garantia? Como colocar um ativo em garantia? Qual o nível de alavancagem máxima que você pode ter? Como calcular essa alavancagem máxima? Como alavancar para ter um risco controlado? No vídeo de hoje, que é uma continuidade da nossa série de aulas sobre long short, você vai entender todos esses conceitos através de exemplos numéricos detalhados. Vamos apresentar aqui um exemplo de Petrobras na ponta vendida, ou seja, uma operação short com Petrobras. Eu já expliquei o que é uma operação short no vídeo anterior, e à medida que a gente evoluir nesse exemplo numérico, a gente vai explorar detalhe por detalhe cada conceito que eu falei aqui. Tá interessado? Vamos nessa! A gente já viu que em uma operação comprada e uma operação longa, o risco da nossa operação está limitado ao valor que nós compramos o ativo. Se eu entrei comprando 50 mil reais em Petrobras, o meu risco está limitado a 50 mil reais. Por quê? Porque o valor mínimo que a ação pode atingir é zero. Então, a gente pode perder no máximo aquilo que a gente utilizou para comprar o ativo. Agora, quando a gente fala numa operação vendida, numa operação short, é diferente. A gente viu matematicamente que uma ação pode subir infinitamente. Então, se você entrar vendido, por exemplo, 50 mil reais em ações da Petrobras, ela pode subir infinitamente. Ele pode subir 30%, 40%, 50%, 200% e você efetivamente quebrar. O prejuízo da sua operação pode ser superior ao seu saldo em conta, ao seu patrimônio. E, evidentemente, a Bolsa não vai permitir que isso aconteça, uma vez que a característica dessas operações short é realmente você poder atingir grandes prejuízos se você operar com grandes alavancagens. Então, a Bolsa ela tem que se precaver em relação a isso. Isso é o que a gente chama de chamada de margem. Ou seja, a Bolsa vai exigir que você tenha alguma garantia financeira, algum valor financeiro, para caso a sua operação, ao ser montada, a sua operação short, ela vá no sentido errado. Se você montou, evidentemente, era que a sua ação caísse, mas se ela começar a subir, a Bolsa precisa ter uma margem de manobra, uma margem de garantia, para que, em caso da operação vá para o sentido negativo, a Bolsa possa interromper automaticamente a sua operação antes de você atingir um valor negativo, um patrimônio negativo. Ou seja, a única forma dela ter esse tempo, ter essa flexibilidade é exigir de você um valor financeiro como margem de garantia. Como é que ela define esse valor? Esse valor ele vai variar pelo ativo que você está operando. Nós temos aqui alguns exemplos de ativos. A margem de garantia de aluguel, evidentemente, quando a gente já viu que a gente vai precisar alugar o papel quando entra numa operação vendida. E aqui, para a gente ter um pouco de noção, grupo, né? Se é uma blue chip, se é uma small cap, ok? Então, assim, no nosso primeiro exemplo, a gente tem Petrobras. Se você vai entrar vendido em Petrobras, a Bolsa vai te pedir, por exemplo, esses valores aqui são... Eu arbitrei esses valores, evidentemente que isso aqui está bem condizente com o mercado, mas esses valores aqui são variáveis, tá, pessoal, de margem de garantia. Mas, enfim, se a gente entrou vendido com Petrobras, a Bolsa está pedindo aqui uma margem de 120%, tá? Isso significa que se, por exemplo, se você quer entrar vendido de 50 mil, a Bolsa vai te pedir pelo menos um valor financeiro lá na tua conta de 10 mil. Ah, Otávio, eu quero entrar vendido em 100 mil. Opa, 100 mil? Então a Bolsa vai pedir que você tenha lá na sua conta 20 mil. Ah, eu quero 200 mil, quero alavancar. Tudo bem, mas você vai ter que ter no mínimo 40 mil. Ou seja, a Bolsa ela vai sempre te pedir essa gordura, essa margem de garantia, para ela poder queimar à medida que a sua operação ocorre. No caso de Vale, 125%, Itaú, 115%, Rumo, as ações da Rumo, é uma ação já de menor liquidez, então a Bolsa pode te pedir um pouco mais de margem. Por que isso, pessoal? Lojas americanas, Uzi Minas. Normalmente uma blue chip, ela vai ter uma margem, uma chamada de margem, que a gente chama menor. Mas o que rege? O que faz com que a Bolsa chame mais margem para o ativo e menos por outro? Bem, ela usa 3 critérios aqui, tá? O ativo alugado, a volatilidade e a liquidez, basicamente, né? A Bolsa ela
tem um software bem complexo que faz essa análise de risco, faz vários cálculos e vai determinar, baseado em volatilidade, o risco associado a cada ativo e assim ela invoca uma margem de garantia para aluguel. Pessoal, vamos dar uma olhada aqui num exemplo numérico que a gente vai entender melhor como que a gente opera essa chamada de margem. Nós temos aqui, vamos entrar vendido em R$100 mil em ações da Petrobras, ok? Nosso exemplo daqui, eu tenho paradinho lá na minha situação inicial, R$50 mil em caixa antes de eu começar a minha operação. Eu tenho esse dinheiro. O que eu vou fazer? Eu vou vender 4 mil ações de Petro 4 a R$25. Isso vai dar R$100 mil. Ora, se eu entrei vendido, vai cair dinheiro na minha conta. Então, qual é a minha nova situação de caixa? O meu caixa após a venda ele vai ser 50 mil, que é o que eu já tinha, mais 100 mil. Ou seja, eu passo a ter em caixa 150 mil reais. Perfeito? Lá na nossa tabelinha, pelo nosso exemplo, a Petrobras ela chama margem de 120%. Se eu for calcular essa margem, como é que fica? 100 mil reais, que é o valor aqui, ó, 4 mil ações vezes R$25, 100 mil reais vezes 120%, que vai dar 120 mil reais. Bom, pessoal, quanto que eu tenho em garantias para oferecer? 50 mil ou 150 mil? Não, eu tenho 150 mil. Por quê? Porque caiu o dinheiro lá na minha conta. Tá? Então, eu tenho 150 mil em saldo para garantir. E qual é a minha margem exigida? 120 mil. A gente acabou de calcular aqui. Então, qual é a conclusão? É que eu tenho um saldo de margem de 30 mil reais. Ou seja, a minha operação atende aos critérios de chamada de margem. Eu poderia alavancar ainda mais. A Bolsa pede 120 mil de garantias e eu tenho 150 mil em caixa. Então, conseguiria alavancar ainda mais essa operação. Vamos fazer isso? Vamos fazer uma operação aqui? Vamos entrar agora com 200 mil reais. Veja o processo, pessoal. Nosso caixa inicial de 50 mil. Vou vender 8 mil ações de Petro 4 a R$25, caracterizando 200 mil reais. Anteriormente, a gente havia vendido 4 mil ações. O meu caixa após a venda, como é que ficou? 50 mil mais 200 mil, agora estou com 250 mil reais em caixa. Margem de garantia exigida 120%. Como é que fica o nosso valor da margem exigido, valor exigido? 200 mil vezes 120%, 240 mil. Qual é a nossa garantia disponível aqui, pessoal? 250 mil. A gente entrou aqui, vendi 200 mil, mais 50 mil, 250 mil. E a margem exigida é de 240 mil reais, conforme aqui calculado. Logo, nós ainda temos um saldo de margem de 10 mil reais. Ou seja, embora eu tenha alavancado um pouco mais, a minha operação ela ainda atende aos critérios de chamada de margem. Ok, eu sou um cara agressivo, vamos alavancar ainda mais, para ver o que acontece. Vou entrar agora com 300 mil reais. Mesmo processo, pessoal. Tenho lá, situação de caixa inicial, 50 mil reais. Vou entrar vendido agora com 12 mil ações da Petrobras. Para alavancar, basta entrar vendido em mais ativos, tá certo? Media 25 reais, caíram 300 mil reais no meu caixa. Situação após a venda, 50 mil mais 300 mil, 350 mil reais total no meu caixa. Chama margem de garantia de Petrobras, 120%. Valor da margem exigido, 300 mil vezes 120%, 360 mil. Garantia disponível, pessoal, 350 mil que eu tenho no meu caixa. Margem exigida, 360 mil. Saldo de margem, menos 10 mil reais. Pessoal, o que aconteceu aqui? A operação não atende aos critérios de chamada de margem. Pessoal, isso não pode acontecer. A Bolsa ela não vai permitir que isso aconteça. Se você entrar numa situação como essa, o que vai acontecer? A Bolsa, educadamente, vai te enviar, via corretora, vai te enviar um e-mail informando que você está desenquadrado.
que você precisa se enquadrar nos critérios de chamada de margem. Então, o que você pode fazer? A primeira coisa, você pode depositar mais dinheiro na conta, dando mais ativos em garantia. Ah, Otávio, minha alavanqueio máximo não tem esse dinheiro. Ok, então você pode parcialmente desmontar a sua posição para se reenquadrar no critério de margem. Ah, não quero desmontar. Tá bom. Muito provavelmente, a corretora ela vai entrar com uma carta-fiança onde ela garante essa diferença para você, que esse saldo de margem negativo, ela garante. Só que a carta-fiança é cara, provavelmente ela vai te cobrar 1% ao dia e ninguém vai fazer isso, porque a gente não está aqui para perder dinheiro, a gente está aqui para ganhar dinheiro. E no final, se você persistir com esse saldo negativo, o sistema da bolsa, da corretora, vai automaticamente desmontar a sua operação. Pessoal, você entrou lá vendido, né, na intenção de ganhar dinheiro, montou a sua operação, e aí a tua operação está no negativo, e a bolsa automaticamente desmonta a sua operação unilateralmente, sem a sua vontade, para te reenquadrar nos critérios chamados de margem. Você teve prejuízo. Você não teve a flexibilidade para o mercado fluir. Aqui, pessoal, não houve nem flexibilidade. Aqui você já montou errado. Você já abriu a sua operação não atendendo aos critérios chamados de margem. Aqui foi o erro logo. Você já nasceu errado aqui. Já montou errado. Você montou a operação, dormiu vendido, você já recebeu o e-mail automaticamente da bolsa, da sua corretora, dizendo, olha, você está desenquadrado, se enquadre novamente nessa operação. Ok? Evidentemente, eu não quero fazer isso, né? Então, a pergunta é, qual é a alavancagem máxima permitida baseada no meu saldo em conta? Vamos lá, vamos entender isso. Fórmula para alavancagem máxima é bem fácil, tá, pessoal? A fórmula da alavancagem máxima é essa daí, tá? Ela é o V máximo, que é o máximo valor financeiro de venda permitido na operação short. Como é que a gente calcula esse V máximo aqui? Ele vai ser o valor efetivamente considerado VGAR, dado como garantia antes da montagem da operação, né? Aqui no nosso exemplo lá era R$50 mil, né? É o VGAR, valor financeiro que eu tenho como garantia antes da operação, ok? Antes. E o MGE é a margem de garantia exigida para a venda de um determinado ativo, ok? Com essa fórmula aqui, a gente determina a alavancagem máxima. No nosso exemplo, como é que ficou lá, pessoal? Vamos lembrar. O nosso VGAR, o saldo original de caixa, em caixa, era de R$50 mil, e o nosso MGE, a margem de garantia exigida para a Petrobras, era de 120%. Aplicando a nossa fórmula aqui, ó, VGAR 50 mil, 120% menos 1, 120% é 1,2, 1,2 menos 1 vai dar 0,2. 50 mil dividido por 0,2, nós temos um valor de alavancagem máxima de R$250 mil. Com este valor, para quem tem 50 mil em saldo, quando a gente montar a operação, a gente vai estar imediatamente com saldo de margem zero. Vamos conferir? Nosso exemplo, a gente vai então entrar com o valor da alavancagem máxima que a gente já calculou, 250 mil. Caixa inicial, 50 mil. Venda de ações, agora eu vou vender 10 mil ações, que vai equivaler a 250 mil. A alavancagem máxima que eu calculei, a R$25. Meu caixa, após a venda, vai ser, obviamente, 50 mais 250, R$300 mil. Margem de garantia 120%. Valor da margem exigido, 250 mil vezes 120%, que vai dar 300 mil. Ou seja, pessoal, garantia disponível que a gente tem, dinheiro em caixa, 300 mil. Margem exigida, 300 mil, saldo zero. Conclusão, a operação atende aos critérios de chamada de margem no limite. Pessoal, ok. Já sabemos montar uma operação aqui atendendo aos critérios de chamada de margem. Pessoal, faz sentido
eu montar uma operação na alavancagem máxima, faz algum sentido esse negócio? Não. Por quê? Porque se eu monto uma operação e no primeiro ticket do leilão, na primeira variação de preço da minha ação, ao invés da ação cair, ela subir, eu não entrei vendido em 10 mil ações, a ação não está a R$25, se ela for para 25,1, esse valor aqui, ó, não, a ação não, o produto de 10 mil ações vezes 25,1, ele vai passar de R$250 mil. Então, R$251 mil, por exemplo, vezes 120%, vai gerar um valor de margem exigido acima de R$300 mil e vai tornar o meu saldo negativo. Então, nunca, jamais, em nenhuma hipótese, entre com o valor equivalente à alavancagem máxima, porque qualquer variação negativa da sua operação já vai te desenquadrar. Isso é o que a gente chama de flutuação da chamada de margem, que é o que a gente vai ver agora no próximo módulo. Nesse exemplo, vamos entrar vendido em R$200 mil em ações da Petrobras. O nosso caixa inicial, antes da operação, é de 50 mil. Eu entrei vendido em 8 mil ações de Petro 4 a R$25, de tal forma que entrou no meu caixa R$200 mil. A situação do meu caixa após a venda ficou então em 250 mil, 50 mais 200 mil. Qual a primeira conclusão que eu tiro aqui, pessoal? Após a venda do ativo, o valor de caixa de 250 mil, ele permanece constante. Concorda comigo? Eu montei a operação, o preço da ação começou a flutuar. Eu quero que ele caia, mas ele pode subir. Então, independente da oscilação dele no mercado, entrou R$250 mil na minha conta e esse valor não se modifica mais. Então, vamos lá. A nossa operação agora, eu montei, ela vai começar a fluir no mercado. Ela pode ir para um lado, como pode ir para o outro. Pode ir para o lucro, como pode ir para o prejuízo. Primeiro, vamos calcular a nossa margem de garantia em 120%. Considerando o valor inicial da ação de R$25, qual seria o nosso valor de chamada de margem? R$200 mil vezes 120%, R$240 mil. Nessa situação, a gente já viu esse exemplo lá, eu tenho um saldo de R$10 mil. Tenho 250 mil em conta de garantia, chamei 240 mil de margem. Perfeito? Esse é o momento imediatamente após a montagem da minha operação. Eu entrei vendido a 25, naquele instante inicial, esse produto aqui de 8 mil ações vezes R$25, que é o valor da ação, vale 200 mil. Bom, a operação começou a fluir, está fluindo no sentido oposto, pessoal. Olha, a ação subiu de 25 para R$26. Eu entrei vendido em 8 mil papéis, tá certo? Lá na conta, no painel de carteira de ações da corretora, a gente vai ver lá como menos 8 mil ações. Mas aqui como é que a gente calcula? Eu tenho 8 mil ações, ela agora está a R$26 no mercado. Ou seja, para eu recomprar essa ação, essas 8 mil ações, eu vou gastar R$208 mil. O que a gente precisa fazer aqui, pessoal? Recalcular a margem. A gente vai ter o tempo todo dados de margem atualizada. Ou seja, 208 mil vezes 120%. A nossa chamada de margem agora é de R$249.600. Pessoal, a chamada de margem, ela não é fixa no valor da montagem da minha operação. Não, ela acompanha a variação do preço do ativo. Se essa operação tivesse ido para o lado positivo e a ação caísse de 25 para 24, a chamada de margem seria inferior a R$200 mil. Ou melhor, a R$240 mil, porque esse valor aqui seria inferior a 200 mil. Mas a operação foi para R$26, chamamos mais margem. Como é que fica a nossa situação? R$250 mil vai permanecer sempre constante. É o valor que eu fiz de caixa quando eu vendi a ação. A margem exigida agora é de 249.600. Estou chegando no limite, estou com um saldo de R$400. Vamos manter a posição, agora vai girar, vamos torcer, vai cair, vai voltar a cair a ação. Esperei um pouco mais, estamos com um saldo então de R$400. No limite, tá? No limite.
mas ainda atendemos aos critérios chamados de margem. Então, assim, a minha operação, por mais que tenha flutuado um pouco para o negativo, ela ainda atende os critérios chamados de margem. Eu comecei com uma gordura de saldo de margem de 10 mil, consumi essa gordura, mas estou ali no limite. Então, a gente decidiu manter a operação, né, na expectativa do ativo cair e a gente finalmente chegar lá no nosso lucro. Então, vamos aguardar um pouco mais, vamos ver o que vai acontecer com o ativo. E, pessoal, olha só. O ativo subiu ainda mais para R$ 27. 8 mil vezes 27, R$ 216 mil. Atualizando a margem, 216 mil vezes 120, temos R$ 259.200. Pessoal, o que aconteceu aqui? Aconteceu o que a gente temia. Ficamos com margem negativa. Ou seja, a operação não atende os critérios chamados de margem. Você, lá no começo, calculou a sua alavancagem máxima, abriu a sua posição certinho, atendendo aos limites, só que o mercado fluiu para o sentido oposto que você não queria. Aí você pensa, poxa, acho que entrei alavancado demais, né? Poderia ter entrado um pouco menos alavancado para não ter esse saldo de margem negativo e dar tempo ao mercado reverter. Mas como eu entrei muito apertadinho, eu vou ser obrigado a desmontar a minha operação. Mas eu estou desmontando a minha operação em que situação? Na pior situação possível, no prejuízo máximo. Se eu não desmontar a operação, a bolsa vai desmontar a revelia unilateralmente, porque eu não estou atendendo aos critérios. Ou você vai ficar pagando uma carta-fiança de 1% ao dia, o que não faz sentido. Ou você vai ter que alocar mais patrimônio, o que na prática reduz relativamente falando a sua alavancagem. Então assim, pessoal, não dá para você entrar próximo à alavancagem máxima. Não façam isso. Então, qual que é a recomendação, pessoal? A primeira, não alavanque demais. Dê tempo para o mercado fluir. Você não precisa. Pessoal, no nosso exemplo, 120% de chamadas de margem para Petrobras equivale que você pode alavancar 5 vezes. Você tem 50 mil em saldo. Você pode entrar vendido em até 250 mil reais em ações da Petrobras 5 vezes. Nesse exemplo, a gente entrou alavancado 4 vezes. Não precisa. Não seja ganancioso. Se você for ganancioso demais, querendo ganhar dinheiro, você vai perder dinheiro. Alavanque pouco. Dê tempo, dê espaço para a sua operação fluir. A sua operação no começo, ali você montou a operação, ela pode ir no sentido oposto. Ela vai consumir o seu saldo de margem. Dê tempo ao tempo, a operação pode voltar e você fechar uma operação no lucro. Você até pode sair no prejuízo na operação, mas conscientemente, olha, está subindo demais, vou estopar aqui, está ficando arriscado. Ok, mas foi uma decisão sua, não foi uma decisão do sistema da bolsa, tá certo? Então, pessoal, não alavanque demais. Não deixe a bolsa desmontar a sua operação para você, a revelia. Então, dica prática, alavanque até a metade da alavancagem máxima. Como eu falei, uma chamada de mais de 120%, você pode alavancar 5 vezes. Alavanca metade disso. Alavanca 2 vezes e meia, tá ótimo. Você operando alavancado com 2 vezes e meia, você tem espaço suficiente para absorver algum tipo aí de prejuízo na operação e ter tempo para ela voltar. Ok, pessoal? Então vamos fazer isso. Não alavanque demais. Não seja ganancioso, porque você vai acabar perdendo dinheiro. Qualquer dúvida que você tenha, poste a sua dúvida, que a gente vai respondê-la rapidamente, tá? Eu acho que ficou claro esse conceito de chamada de margem, de flutuação de margem. A gente viu nos nossos exemplos anteriores, de flutuação de chamadas de margem, das nossas operações vendidas, que a bolsa ela exige ativos em garantia para que você faça a sua operação. Nos exemplos anteriores, a gente sempre colocou como garantia o nosso saldo em margem, o nosso dinheiro lá em caixa. Mas vocês concordam que não é razoável que o seu dinheiro fique parado em caixa sem estar aplicado em outra operação para garantir uma operação vendida, uma operação
short que você vai fazer. Realmente, isso não é razoável. E a bolsa, ela permite que você coloque outros ativos que você tem em outros investimentos como garantia para as suas operações vendidas. Isso é muito bacana, porque assim, isso permite que, se você tem lá a sua carteira de investimentos, se você tem lá os seus ativos que você está investindo, Petrobras, Vale, Bradesco, se você tem a sua carteira lá de renda fixa, títulos do Tesouro, seus CDBs, você pode manter esses investimentos, utilizá-los como garantia para as suas operações vendidas. Pessoal, isso é fantástico. A gente não precisa ter dinheiro parado em conta. O dinheiro pode ficar rendendo nas duas pontas. Ele rende na nossa carteira, que a gente tem lá, a carteira, por exemplo, de longo prazo, e você utiliza essa carteira como garantia para montar as suas operações simplesmente chamando margem. Pessoal, isso abre novas fronteiras. Com isso, a gente consegue remunerar ainda mais a nossa carteira de investimento. Em que situação a gente tem que invocar esses ativos como garantia? Quando eu montar qualquer operação que chame margem. Na maioria dos casos, aluguel de ações, né, operações na ponta vendida e lançamento de opções. A gente consegue fazer montar diversas operações estruturadas com opções que vão chamar margem, utilizando aí a nossa carteira de investimentos como garantia. Bom, pessoal, quais são os nossos ativos válidos como garantia, né? Eu já falei um pouco aqui sobre isso. Primeira opção é o dinheiro. Para fins didáticos, nos exemplos anteriores, nós apenas trabalhamos utilizando o dinheiro, o nosso saldo em caixa, como margem de garantia. Mas a gente pode, por exemplo, considerar ações. A gente pode considerar títulos públicos. Você tem lá seu Tesouro Direto. Pode considerar CDBs. Há uma série de CDBs aí disponíveis com boa rentabilidade. Eles podem ser também utilizados como ativos em garantia, como garantia. E você também pode não colocar ativo nenhum, que é a chamada carta-fiança. Corretora emite uma carta-fiança garantindo a sua chamada de margem. Como eu já falei isso anteriormente, esqueçam isso, né? Eu botei aqui porque é possível. Se você ficar com saldo negativo, dependendo se você autoriza a corretora ou não, ela já vai entrar automaticamente com uma carta-fiança e vai te cobrar 1% ao dia. Mas é um instrumento em que você pode garantir a sua operação vendida, embora eu não recomende. Perfeito? Agora, pessoal, vamos pensar numa coisa aqui, né? Existe alguma, do ponto de vista de risco para o sistema financeiro, existe alguma diferença de eu colocar dinheiro, meu saldo lá em conta, como garantia para uma operação, ou colocar uma ação? Bom, existe, né? Se a gente olhar aqui, ó, o dinheiro ele vai permanecer lá, lentamente perdendo para a inflação, mas ele nunca vai variar em termos nominais. Se você tem 100 mil reais em conta, ele vai permanecer 100 mil reais. A ação não. A ação ela flutua, ela valoriza e desvaloriza. Títulos públicos, CDBs, também há riscos intrínsecos nesses papéis. Ora, se isso acontece, a bolsa não pode dar a mesma tratativa do ponto de vista de risco. Para isso, nós vamos introduzir um novo conceito aqui, que é o conceito de deságio dos ativos em garantia. Como é que funciona, pessoal? A bolsa necessariamente vai aplicar um deságio sobre o valor de face do seu ativo. Por quê? Porque o ativo flutua. É uma maneira de você mitigar o risco. Vamos aqui para os nossos exemplos. Suponha que você é um investidor, você tem essa carteira de ativos aqui, ó. Você tem um dinheiro em saldo em contas de 20 mil reais, você possui 1.000 ações de Itaú e Tubi4, que nesse momento ela está a R$32, que equivale a 32 mil reais em patrimônio. Você tem 15 mil reais investidos em títulos do Tesouro Direto e 10 mil reais em CDBs, de tal forma que o valor do seu patrimônio é de 77 mil reais. E você resolve colocar essa carteira, colocar esses ativos como garantia para fazer a sua operação short, a sua operação vendida, que por ser uma operação vendida, vai invocar margem, vai ter chamada de margem. Pessoal, vamos falar um pouco sobre risco aqui. Qual o deságio que a bolsa vai aplicar no dinheiro? Zero. Porque não há risco nesse dinheiro.
Se eu tenho 20 mil reais em conta, esses 20 mil reais permanecerão. Agora, se eu digo para a Bolsa, não, ó, vou colocar aqui Itaú como garantia. Ó, Bolsa, eu tenho 32 mil reais equivalente em dinheiro de ações do Itaú, tá bom? A Bolsa vai dizer, não tá bom, porque esse ativo aqui, ele traz consigo um risco embutido. Ele vale 32 mil reais agora. No pregão seguinte, a ação pode despencar 5% e não vale mais 32 mil. Então, como medida de controle de risco, como medida de segurança, eu vou aplicar um deságio de 25% nesse papel, porque esse é um papel, é uma ação, ela é volátil. Então, como medida de garantia, eu aplico esse deságio e vou entender que quando você diz que tem 32 mil reais em ativos do Itaú, isso para mim equivale a 24 mil reais em dinheiro. O que eu fiz aqui? Eu fiz uma mudança de base, eu fiz uma normalização. Eu embuti aqui um deságio que vai absorver, que vai contemplar a volatilidade desse papel. O mesmo se aplica a título do Tesouro. Aqui, se você tem um título do Tesouro que é Selic, garantido pelo governo federal, etc., ele tem uma volatilidade menor, então o deságio é menor, é só um deságio de 10%. CDBs, e já tem um risco um pouquinho maior, o deságio já passa a ser um pouco maior. Então, baseado no risco, na volatilidade do ativo que você está colocando em carteira, a Bolsa vai aplicar individualmente, de acordo com a característica desse ativo, um deságio específico. De tal forma que quando a gente faz isso, ó, o valor total patrimonial, ele na verdade passa a ser de 66 mil reais, que é o valor efetivamente considerado como garantia. A Bolsa vai fazer esse cálculo automaticamente, todo dia ela vai avaliar risco, volatilidade e aplicar o fator de deságio para normalizar o valor da sua carteira como se fosse um valor financeiro. Bom, tivemos aqui uma evolução, né? Antes, nos exemplos anteriores, a gente só utilizava saldo financeiro como garantia, agora não. A gente tem toda a nossa carteira. Bom, pessoal, como é que a gente calcula agora a alavancagem máxima que a gente viu lá nos exemplos anteriores, considerando a nossa carteira? Vamos ver. Vocês lembram lá da nossa fórmula para a alavancagem máxima? A alavancagem máxima é determinada pelo VGAR, que é o valor efetivamente considerado dado como garantia. Agora a gente entende o porquê do efetivamente, dado como garantia antes da montagem da operação. E a nossa margem de garantia exigida, que vai variar de acordo com o ativo. Temos agora o conceito de margem de garantia e temos o conceito de deságio do ativo que está colocado como garantia. Se a gente pegar esse nosso último exemplo, como é que fica aqui? Ó? O valor efetivamente considerado, o VGAR, o valor em garantia, ele é esse valor aqui. Ó. Eu vou aplicar o critério de deságio para cada tipo de ativo, calcular um montante e o sistema vai considerar para fins de alavancagem máxima, em outras palavras, para fins de mitigação de risco, esse valor aqui após a sua normalização, após a sua transformação de base. Anteriormente, o que a gente estava fazendo? Só considerando aqui esse valor em dinheiro aqui, ó, que não tem deságio. Agora não. Agora eu estou invocando diversos outros ativos, outros investimentos para fazer as minhas operações vendidas. Bem legal, né, pessoal? Eu começo a ganhar aqui nas duas pontas. Pessoal, qualquer dúvida, postem perguntas que a gente rapidamente vai respondê-las, ok?